Glória a Deus, toda honra e toda glória sejam dadas e tributadas ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, saúdo a toda a igreja no culto presencial, no culto online, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Que manhã especial e uma manhã com a cara de Nordeste, com a cara de Fortaleza, né? Luminosa, sol brilhando forte, céu claro. Que bênção gloriosa. Meus irmãos, e desde cedo estamos aqui na casa do Senhor, manhã muito preciosa, histórica, por ocasião do nosso batismo em águas. Todo primeiro domingo de cada mês, nós realizamos a cerimônia de batismo, irmãos novos convertidos da sede, das congregações. Hoje, especialmente, eu digo um batismo histórico, porque estamos começando as celebrações de 110 anos de aniversário da nossa igreja, Assembleia de Deus no estado do Ceará. Nós celebramos inicialmente na igreja mãe da origem, lá em Itapajé. Eu estive lá nas festividades, uma bênção. E celebramos também em Fortaleza, que é a mãe da expansão. E começamos esta semana, na verdade começamos hoje, já com o nosso batismo e a programação que segue durante toda essa semana. Então vai de hoje até o próximo domingo. E se Deus quiser, o Senhor vai nos abençoar maravilhosamente. Logo mais estaremos falando um pouco para os irmãos desta programação. E felizes porque eu acredito que foi um dos batismos assim mais cheios de alegria, de graça. Jesus batizou 2 irmãos com o Espírito Santo, ali nas águas do batismo. Glória a Deus, coisa linda, né? E muita emoção, mesmo também por ser um batismo histórico. Quem está participando, né? Lembramos dos nossos pioneiros, né, irmã Leilanda? Batismo nos açudes, nos rios, nos igarapés, na praia. E hoje aqui a igreja continua batizando, continua semeando, continua colhendo, continua proclamando, continua orando, e vidas são alcançadas, porque o Evangelho continua também sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. 110 anos se passaram. Essa é a geração, né, que dá continuidade a esta grande obra que os nossos pioneiros começaram. Daniel Berg, Navingre e tantos outros homens e mulheres que já estão com o Senhor na igreja triunfante, e nós que ainda estamos na igreja militante, vamos dando seguimento para a glória de Deus. Meus irmãos, então, depois dessa cerimônia linda de batismo e escola bíblica dominical, nosso primeiro culto. Convido a igreja para ficar em pé agora, neste momento. Nós iremos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Queremos fazê-lo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, preciosíssimo texto dos versículos 21 até o de número 34, encontre na sua Bíblia. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 34. Eu leio nesse instante na NVI, mas você pode acompanhar na sua versão, em nome de Jesus. Repetindo o texto da leitura bíblica, Marcos capítulo 5, versículos 21 a 34. Nos diz a palavra de Deus: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo.
venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A igreja diz amém. Amém. E palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Já pensou, meus irmãos, que convite lindo, né? Convidar Jesus para ir à sua casa. É maravilhoso. E ele foi mesmo: eu irei. Convide Jesus para ir na sua casa. É sempre um momento muito glorioso. Eu estou falando desse convite porque tem aqui uns rabiscos na minha Bíblia assim: convide Jesus para ir à sua casa. Deve ter sido alguma mensagem que eu preguei. As Bíblias mais antigas são assim. Mas, meus irmãos, nós vamos orar. E na oração de hoje, são muitos pedidos. Nós estamos orando, pastor Gideon, a gente não esquece dele. Estamos orando pela irmã Eutímia, estamos orando por tantos outros queridos irmãos. E estamos orando pela irmã Neta, que está bem doente. Mas a bondade e a misericórdia de Deus é muito grande e nós continuamos crendo na vitória. Mas, meus irmãos, estou pedindo nas orações, desde onde nós estamos orando, pelo nosso companheiro Jeová. O Jeová, os irmãos, ele está aqui no baixo, né? Jeová é muito precioso para nós, há muitos anos servindo aqui na igreja, é um dos nossos maestros aqui, juntamente com Eliseu, dos nossos arranjadores, que a gente confia as composições e a música, e ele é mestre nisso. E ontem ele acordou com aquela dor assim, né, mais esquisita aqui no braço, passando para o peito, né? A esposa o levou e ali tinha o começo do infarto, né? E ele foi e ainda está para lá. Foi para a UPA, depois para o hospital de Messejana, está esperando estabilizar um pouco mais, né, para fazer o cateterismo, esses procedimentos de praxe. E a gente preocupado com ele, porque a gente quer que ele fique aqui um bocado de tempo ainda com a gente. Já disse a Jesus que ele não tem o que fazer no céu agora não, tem aqui. Eu conversei já baixinho com Jesus. É verdade. E então nós vamos orar pelo Jeová, orar pela irmã Cleide, sua esposa, que a esposa sofre do mesmo jeito, né? E nessa luta grande, Josenias também, sempre em contato comigo, com ele, a gente se mobilizando. E o nosso naipe de músicos aqui também todos apreensivos. E mais um motivo para os músicos orarem, né? É verdade. Não é que eles não orem, mas eles estão orando mais agora, esses dias. De ontem para hoje. E vamos fazer essa oração? Quem quer ser incluído também nela? Amém? Toda a igreja? Então vamos levantar nossas mãos para o céu. Maravilhoso, eterno, santo e glorioso Deus.
Senhor, que manhã festiva, que manhã alegre, que manhã feliz o Senhor tem nos concedido aqui hoje. A igreja reunida, repleta, ó Deus, de irmãos e irmãs, a cerimônia solene, histórica do batismo em águas, nesse tempo em que estamos celebrando 110 anos de Evangelho, ó Deus, no estado do Ceará. Momento, Senhor, ó Deus, de muita emoção, de muita alegria no Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra, os louvores, a escola bíblica dominical, o momento de ensino da preciosa palavra de Deus. E agora, Senhor, já no culto divino, toda a igreja reunida para celebrar o Senhor, para Te adorar. Te pedimos, Senhor, que receba o nosso culto, aceite a nossa adoração, inspirando os louvores, a mensagem da Tua palavra, que seja banhada com o orvalho de Tua graça e do Teu poder. Pai glorioso e santo, e agora as nossas mãos se estendem, Senhor, para Te pedir por cura. Ó Deus, restauração para aqueles que estão doentes, os que estão enfermos, dentre os quais, Senhor, ó Deus, mencionamos especificamente nosso querido irmão Jeová, nosso maestro. Senhor, visita o Teu servo. Ó Senhor, a família não tem acesso. Ó, as notícias, Senhor, são poucas, porque é um tratamento especializado. Mas Tu estás ali com o Teu servo, entra com ele. Ó Deus, instrumentaliza as mãos dos médicos em qualquer procedimento cirúrgico, na medicação. Ó Deus, toca no Teu filho ali, Pai, de sorte que ele seja restaurado e volte em paz para a sua casa e para nós aqui na igreja. Eterno e glorioso Deus, demais pedidos de oração, pois são muitos, Senhor. Visita a Tua serva irmã Neta, Senhor, em meio às dores tão difíceis. Ó Deus, visita aquele lá. Tu és o Senhor que cura, Jeová Rafá, o Todo-Poderoso, o Deus que ainda opera milagres, sinais e maravilhas. Ó Deus, o mesmo Senhor que curou, Pai, a mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Obrigado, Senhor, por mais este culto. Recebe a nossa adoração e manifesta a Tua presença mais uma vez em nosso meio. Em o nome de Jesus nós oramos, por fé Te agradecemos. A igreja do Senhor diz amém. Graças a Deus. Tome assentos, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hoje, José, nosso primeiro hino. Hino de número 545 do nosso cenário da harpa cristã. Vamos cantar com muita alegria, meus irmãos. Eu digo assim, cantar com alegria, meus irmãos, é abrir a boca mesmo e cantar. E cantar com alegria não quer dizer que você não esteja passando, quem sabe, pelos momentos de tristeza. Mas na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E a gente pode cantar mesmo no meio das lutas. Então cante, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Como disse o pastor, nós estamos apreensivos com o nosso companheiro aqui, né? E não está sendo fácil o fim de semana, principalmente para mim, porque já trabalho com o Jeová desde 92. É uma vida inteira de amizade, de trabalho, dentro de estúdio, tocando, cantando, junto com Eliseu. E eu realmente estou... Você fica, né, meio apreensivo com aquela situação, mas o Deus que nós servimos é um Deus de milagres, porque Ele vive. Nós cremos no amanhã. E eu sei que domingo que vem eu acho que Ele vai estar aqui de novo com a gente. Deus é bom. Vamos cantar com alegria. Porque Ele vive, eu creio no amanhã. Porque Ele vive, eu não temo. Porque Ele vive, meu galardão está guardado no céu. Porque Ele vive, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nós não tínhamos esperança, mas a esperança voltou pela graça salvadora da cruz e do Pai. E eu canto, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu não temo. Temor no ar, mas
Você crê nessa palavra? Então cante com alegria essa manhã, dê seu louvor sincero. Deus enviou. Canta, igreja. Seu pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu creio, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Diga! E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Eu creio, porque Ele vive, eu creio, posso crer no amanhã. Você crê? Porque Ele vive, eu não temo, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vai, Felipe! Viva Ele está, porque Ele. Eu creio, porque eu não temo, temor não, mas eu venci, eu sei. Está nas mãos. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé e cante mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Esse fim de semana a gente inicia a nossa festividade de 110 anos da igreja. Eu tenho 55, então estou mais ou menos aí, não mais ou menos não, na metade, né?
Então a metade eu estou por aqui, desde sempre. As primeiras vezes aqui na igreja, no templo antigo com meu avô, eu me lembro como se fosse hoje. Nas santas ceias. Como a nossa igreja é especial, né? Como a nossa igreja passou por dificuldades, mas ela sempre venceu. Nós estamos de pé. Por isso nós vamos cantar essa canção agora. Pressionados, mas nunca desanimados. Vitoriosos somos pela graça do Pai. Diga! Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. As palmas com força. Mais forte, vamos lá. Diga! Perseguidos, mas abatidos, mas não destruídos. Você está de pé. Diga! Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Nação Santa. Somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. As palmas. Isso. Estamos de pé. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, o que move você, é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé, eu vivo por fé. Estamos de pé. Declare! A perseguição parou, o Coliseu, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Diga com toda a fé que você puder agora: o inferno não prevalece. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminha. Diga! Nós cremos na cruz, na vitória da cruz, na ação. A igreja sou eu e você. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Não caminhamos. O que nos move, Senhor, é a fé em Ti. A certeza que Tu estás conosco, com a Tua igreja. Nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas. Nação Santa.
somos a igreja, vivemos por fé. Diga com toda a fé, estamos de pé. O que nos move a nossa fé, nós não vivemos pelo que nós vemos. Ele disse: bem-aventurado aquele que creu sem ver. Nós cremos nas tuas provisões, Senhor, nas tuas palavras que nos encorajam. Nós cremos que o poder sobre a morte nós vamos vencer. A morte não tem poder sobre nós. Ele é o nosso Jeová Jiré. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Creia, temer, porque se você está, se eu estou guardado, seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, cante. Irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo, eu creio em ti. Canta, igreja. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, e eu estou marcado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu não temo, Senhor, temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. seu nome é o Deus que provê. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo, eu creio em ti. Cante com fé. Eu não vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Diga: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Faça essa oração agora. Temer porque a igreja canta com força. Diga: temer porque guardado por quem nunca
Diga: eu creio em ti. Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Poder sentar, meus irmãos, que privilégio estar na casa de Deus nessa manhã de domingo. Domingo é o dia do Senhor. Há 2000 anos a igreja reúne-se em torno da mesa, adora o Senhor, desfruta da comunhão, e nós fazemos isso com muita alegria nesta manhã. Nós queremos, meus irmãos, nesse momento, apresentar aos nossos irmãos, amigos que nos dão a alegria de estar conosco essa manhã. Eu quero pedir, por favor, onde estiver um visitante no nosso meio, por favor, dê um sinal com a sua mão, para que a gente possa saudar bem-vindo. Glória a Deus, algumas mãos levantadas. Que alegria, meus irmãos, poder receber todos vocês aqui esta manhã. A Igreja de Jesus está feliz por todos esses irmãos que estão nos visitando. Digamos com muita alegria, amém. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu também cumprimento os irmãos que estão acompanhando o culto no nosso canal, o canal da nossa igreja, AD Templo Central. Muitos irmãos assistem depois, já no culto offline, fica disponível no canal. E que Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos na semana de uma grande festa dessa igreja. A grande festa da igreja é no mês de setembro. O mês de setembro é um tempo muito especial, especialmente nesse ano, e nós vamos dar razão disso. Hoje, domingo, começa essa semana de festividades dos 110 anos da nossa igreja no estado do Ceará. Também Escola Bíblica de Obreiros, está aí o tema na tela para os irmãos. O evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Falamos tanto desse tema ao longo de todo esse ano, e esse momento coroa o ano eclesiástico da nossa igreja com a nossa festa. E começou hoje, meus irmãos, começou hoje pela manhã, muito cedo aqui, um grande batismo. Que bênção, tantos irmãos participando. E nós, quase 150 irmãos, desceram as águas hoje pela manhã. Glória a Deus. E é motivo de glória a Deus, porque todo mês tem sido assim, meus irmãos. Todo mês, no primeiro domingo, Deus tem trazido a esta igreja, esta multidão de irmãos que tem aceitado Jesus, tem sido discipulado, e foi uma manhã muito alegre. A gente sentia, eu participei hoje do batismo, a gente sentia uma grande emoção nos irmãos, muitas pessoas chorando. Jesus batizou com o Espírito Santo ali nas águas, né? E que bom poder viver esse tempo, esse dia, com tantos irmãos, pastores, muitos pastores estiveram aqui pela manhã. E glória a Deus, porque coroa o começo da semana e o começo das nossas festividades. E essa festa segue, meus irmãos, amanhã, segunda-feira. Nós teremos uma programação muito especial amanhã, a partir das 19 horas, que é o lançamento do livro da autobiografia do pastor Bastos. Nós já temos divulgado, e amanhã nós queremos convidar a igreja. Você que quer conhecer mais sobre essa história, vai ser um momento muito especial em que a gente vai poder ouvir um pouquinho de como foi, sabe, meus irmãos, organizado todas essas informações. O pastor Bastos, ao longo do seu ministério, ele ia fazendo anotações, e essas anotações foram muito preciosas para tornar-se um livro muito bonito, um livro de uma capa especial, é uma edição especial, comemorativa, e nós queremos que você participe. Vem amanhã, adquira esse livro. Nós temos uma edição limitadíssima, e já vendemos mais de 100 livros numa pré-venda que nós começamos a divulgar de terça-feira para cá. Então, se você quer adquirir, você precisa estar aqui amanhã à noite e participar conosco desse lançamento. E faça um esforço para chegar primeiro, porque eu acho que muito rapidamente esgotará esse livro. Os irmãos, estive no interior do estado ontem, os irmãos já lamentando não poder adquirir por conta da distância, e também o número limitado de livros que nós estamos lançando. Portanto, é uma edição muito especial. Toda a igreja, amanhã às 19 horas, estaremos aqui no lançamento do livro do pastor Bastos. Na terça-feira, meus irmãos, é a abertura da EBO propriamente dita. Temos uma programação especial com a nossa Santa Ceia, que sempre acontece na primeira terça de cada mês. Uma ministração de uma plenária, e terá uma mensagem já dessa programação da EBO, e será nessa terça-feira ministrada pelo pastor João Gonçalves, que é o presidente da nossa convenção estadual.
e nós já estaremos aqui terça-feira numa grande festa. Na quarta-feira a festa continua novamente com uma plenária, e quem ministrará será o pastor Eduardo Leandro, ali do estado da Paraíba, e também consagração de diáconos nessa quarta-feira. Será um momento também muito especial, porque os nossos diáconos estarão aqui. Nós teremos um espaço lateral, muitas cadeiras, uma estrutura com telão, com uma visualização muito boa. E, meus irmãos, é um espaço que nós acomodamos provisoriamente, dado todo esse processo da construção do templo, e obviamente a igreja entende. Nós temos grande alegria de participar nesse tempo, sabendo que em breve teremos um espaço muito mais amplo. Na quinta-feira, meus irmãos, nós temos uma programação especial à tarde, a partir das 13h30, a grande festa dos 62 anos do ciclo de oração. Nesse ano, a festa do ciclo de oração está dentro da nossa festividade comemorativa, e toda a igreja está convidada. Será uma grande festa, como sempre, né? A festa do ciclo de oração, essa casa fica completamente lotada. Estaremos todos aqui a partir das 13h30 para uma grande festa na tarde de quinta-feira. À noite a festa continua nas congregações, cada pastor irá ministrar sobre esse tema do ano que está proposto, e aí na sexta-feira é livre no tocante à nossa festa da semana, e sábado é o grande dia, porque é o dia específico do aniversário da nossa igreja aqui em Fortaleza. Temos 2 plenárias pela manhã, e à noite a grande festa dessa semana de festividades. Estará ministrando na noite de sábado o pastor Mateus Soares, pastor do Rio de Janeiro, um homem muito usado pelo Senhor. E também teremos na noite de sábado consagração de presbíteros. Chegamos domingo, temos novamente 2 plenárias pela manhã, e à noite o grande encerramento desta festa, meus irmãos. Será um momento muito especial em que a igreja sede, especialmente a igreja sede, estará reunida. E aqui eu quero dar 2 avisos muito importantes, e toca muito especialmente esse público, esses irmãos e irmãs que congregam conosco no culto da manhã de domingo. E o primeiro aviso importante é que os eventos das manhãs do sábado e do domingo, as plenárias das manhãs de sábado e domingo, elas são exclusivas para os nossos pastores e líderes que antecipadamente fizeram suas inscrições. Nosso pastor abriu por um tempo para que os pastores pudessem se inscrever, depois abriu para o grande público, e em menos de 24 horas não tínhamos mais vaga. Encerrou, mais de 600 vagas foram preenchidas, e irmãos estão inscritos. Portanto, esses irmãos estarão tendo acesso às plenárias pela manhã, mas todas as noites, o evento da noite está aberto e facultativo a todos os irmãos. Nós aqui da sede não teremos nem EBD e nem culto pela manhã no próximo domingo, e os irmãos sabem que, por ser o segundo domingo, deveria ser o culto de Santa Ceia pela manhã. Mas não fique triste não, vai ter Santa Ceia à noite. Nós teremos um grande culto de Santa Ceia no dia 8 à noite aqui. Então, o encerramento da nossa CBO é o encerramento da festa. O pastor Mateus Soares estará pregando no domingo, e também um grande culto de ceia para todos os irmãos aqui da igreja sede. Os irmãos que estão sempre conosco pela manhã, como também os irmãos que se reúnem conosco no culto da noite. Todos estaremos aqui, meus irmãos, e com muita alegria para festejar, celebrar a bênção de Deus sobre esta igreja, e como tem sido abençoador fazer parte desse tempo e dessa história. A igreja está feliz por participar desse tempo, desse momento. Digamos amém. Amém. Que Deus abençoe todos os irmãos. E como o nosso pastor tem pedido, nós insistimos que os irmãos orem ao Senhor, dediquem um tempo de oração por este evento, por este momento. Temos pregadores se deslocando de lugares distantes do país nessa semana. Que o Senhor possa nos conceder uma semana muito abençoada para a glória e louvor do seu nome. Eu quero divulgar também, meus irmãos, um segundo livro que será lançado nessa festa. O livro O Evangelho que Conhecemos, Vivemos e Pregamos. Esse livro, ele é, meus irmãos, um conjunto de textos que foram escritos por nós, pela liderança pastoral da igreja, pastor Antônio José, pastor Danilson, pastor Ezion, pastor Kelsey. E esse livro está primoroso, meus irmãos. Ele também está disponível para vocês. Apesar de termos feito uma tiragem de 1000 livros, mais de 600 desses livros já estão comprometidos
com os irmãos que fizeram sua inscrição. Então, ele está saindo muito rapidamente. Se você quer reservar esse livro e também adquirir, porque ele é uma edição comemorativa, a capa é comemorativa dos 110 anos. Se você quer adquirir, corra para que você não perca a oportunidade de ter esse livro muito precioso para a sua vida, para o seu ministério. Essas são as nossas informações em relação à semana. Se programe, deixe agendado tudo que você quer participar e nós estaremos juntos aqui para a glória e o louvor do nome de Jesus. Chegou o momento de então nós ofertarmos ao Senhor, adorar o Senhor com os nossos dízimos. Eu peço que os meus irmãos diáconos se aproximem e nós vamos orar por toda a igreja, orar pelos nossos irmãos ofertantes, aqueles também que não podem ofertar, para que a bênção do Senhor alcance cada família, cada irmão, cada irmã. Nesse momento da oração, nós também oraremos, meus irmãos, pelo Nordeste para Cristo. E eu peço, por favor, que toda a igreja se coloque de pé. Nós temos todos os cultos orado ao Senhor nesse tempo de mobilização. As nossas congregações também têm feito isso, em cada culto, em cada programação, se reserva esse momento para orar, para que o Senhor levante intercessores, para que a palavra do Senhor, que será semeada, meus irmãos, por toda essa cidade, encontre corações abertos para o Evangelho, e que haja uma grande colheita de vidas para a glória do nome de Jesus. No ano passado, mais de 1.000 pessoas aceitaram Jesus nesse período do ano, nessa grande mobilização. E nós estamos certos que mais uma vez, nesse ano também, o Senhor alcançará centenas de vidas para a sua glória, para o louvor do seu nome. E para isso nós vamos orar. Porque como diz o profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor, meus irmãos. É Ele que salva. Portanto, oremos agora, curve sua cabeça, intercedamos ao Senhor. Se você tem o seu cartão de intercessão, lembre dele agora, lembre de alguém que você está orando. É momento de apresentar alguém diante do Senhor. Deus bendito, Tu és o Senhor maravilhoso, que ama, que salva, que perdoa, que restaura, Deus. Ah, Deus, o mais perdido dos pecadores. A Tua palavra mostra tantos exemplos disso, Pai. E talvez aqui nesta manhã tenham irmãos que a sua própria vida é exemplo vivo, Deus, do quanto a Tua palavra é poderosa para mudar a vida e o destino de uma pessoa. O Senhor nos alcançou, nós estamos aqui. Vivíamos outrora, Senhor, desgarrados, Senhor, sentenciados à condenação e à separação eterna, mas pela Tua maravilhosa graça fomos alcançados. E nós queremos, Senhor, que esta palavra que nos alcançou, alcance outras pessoas. É tão bom fazer parte disso, Deus, que queremos que outros também façam parte. Por isso que agora nós intercedemos a Ti com toda a igreja nesse momento, todo o Teu povo que está reunido neste templo esta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, a boa semente, Deus, ao ser lançada nos corações, encontre corações prontos, Pai, terrenos férteis, Deus, para germinar e para que haja, Senhor, uma frutificação bendita. A Tua igreja espera isso, Senhor, e é por isso que estamos diante de Ti pedindo que o Senhor salve pessoas, que o Senhor alcance famílias, que o Senhor mude o destino de jovens, Pai, nesta cidade, que ao Te conhecerem, Deus, se tornarão homens e mulheres que Te amam e que viverão para a Tua glória. Ah, meu Deus, nós oramos por este momento da oferta, do dízimo. É um momento de adoração, é um momento sublime. Que cada coração, Senhor, sinta, Deus, o prazer e a gratidão de participar desse momento. Nós Te louvamos por tudo, Te agradecemos, no nome maravilhoso de Jesus. Toda a igreja diga amém. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico especial que fala sobre a fé. Você que está aí, precisando exercitar sua fé, exercite, tenha fé, como Abraão, como tantos na Bíblia. Tem uma parte que diz assim: quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. Se você não fizer a primeira atitude, você não consegue. Medite. Aleluia. Nunca abandone a fé. Aleluia. Há um caminho a seguir,
Você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Creia, há uma canção para cantar. Mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Creia, nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Cante, há um caminho a seguir, você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Há um tempo a esperar. Se há um tempo a esperar, até tudo volta pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Não desista, creia sempre. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Não abandone a fé, meu irmão. Diga, nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Creia, nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Crê no Senhor. Nunca abandone a fé. Cante. Pra quê? Pra orla do e faz um mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Creia, somente creia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos nos momentos que antecedem a palavra de Deus. O mensageiro hoje será o pastor Danilson Castro. Momentos preciosos. Meus irmãos, é uma semana toda de festa. E já anunciamos tantas coisas preciosas aqui, né? Aqui, Um Pequeno Peregrino, que é a autobiografia do pastor Bastos, é um livro, não é nem de estante, é da mesa. Ele, no final, ele tem um texto assim: escreva estas linhas para que muitos no futuro tomem conhecimento de parte da história da igreja.
Pode ser que no futuro tenha outro que escreva a história da igreja melhor que eu. Fiz o que pude. Amém. Ele escreveu muito. Meus irmãos, é um acervo tão grande que 10 livros desse não comportaria. Nós fizemos o resumo do resumo. Mas fatos históricos estão anotados aqui. É um livro com fotos coloridas, papel couché. É algo feito com muita excelência. Com muita excelência. Obrigado, Ademar. Feito com muita excelência. E nós fizemos uma edição muito limitada, né? Muito limitada deste livro. Fizemos uma pré-venda, mas a pré-venda já esgotou. E só eram 100 livros, então esgotou rapidamente. Também a gente disse que podia botar 10 vezes no cartão, de 15. Aí é também desse jeito que é que não esgota, né? Mas segunda-feira vai estar à disposição dos irmãos e só tem 100 unidades à disposição. Mas porque o restante é a família e outros que nós temos guardado para algumas pessoas aqui da igreja. Obrigado, Ademar. E aqui o evangelho que conhecemos e vemos e pregamos, de janeiro até julho, nós estivemos compartilhando com todos os nossos pastores e líderes sobre essa temática, e tudo que foi pregado nós transformamos neste livro. Tem algo tão precioso, é uma mensagem tão poderosa para todos que caminham conosco nessa jornada, nesse tempo. Eu sempre digo que esteja onde a história está acontecendo. É um livro que custa R$30, porém todos que estão inscritos na nossa escola bíblica de obreiros já vão receber este livro por conta da inscrição e todo o material, e ainda vai almoçar conosco no domingo, 7 de setembro. Tudo por R$50. Quem está só, e com a esposa só 80. Duvido você comer um McDonald's com esse dinheiro. Então, isso vai ser domingo dia 7. Agora, domingo dia 7, estará acontecendo também aqui algo muito precioso, que eu disse para minha querida irmã Leilanda, que ela está ali, que ia dizer para ela um segredo, uma coisa, mas eu acabei de dizer, mas agora eu vou dizer para todo mundo, irmã Leilanda, que a senhora... Nós estaremos inaugurando definitivamente o nosso prédio aqui na esquina. Estamos na última semana. E ele se chamará Edifício Pastor Pedro Cavalcante Falcão. Amém? O outro prédio da administração ficou com o pastor Sebastião Mendes Pereira, mas este prédio está lindo, os irmãos vão conhecer, um auditório. O Danilson disse que não tem nem no grupo que ele trabalha, é verdade. E a gente caprichou, está muito lindo a parte de cima, a parte de trás. Estamos só concluindo na frente toda a estrutura para as crianças. Então, o primeiro e o segundo pavimento, tudo pronto. Só não deu tempo de chegar o elevador, que vai ficar atrás para as pessoas com necessidades especiais. Mas também já está tudo certo e vai ter, e vai ser uma bênção. E nós vamos estar descerrando a placa comemorativa. Tem uma homenagem que essa irmã Leilanda vai levar para colocar em casa. E tem uma placa comemorativa que vai ficar aqui para gerações ver, e lembrar do nosso pastor Pedrinho, que se for escrever também um livro, pode inventar livro, porque tem história demais para contar, né? Então, nós vamos devagarinho e vamos trazendo a memória desses pioneiros em nome de Jesus. Então, irmã Leilanda, domingo, a senhora vai estar aqui na nossa escola bíblica, né? Almoçar conosco, e depois da última plenária, eu vou estar pregando, então eu posso cuidar do tempo para não passar. Vamos descerrar esta placa comemorativa, que vai ficar aqui ao lado, em nome de Jesus. É uma homenagem tão justa a alguém, um companheiro muito querido nosso, pastor Pedrinho, que foi muito especial para nós e para a convenção do Estado. Então, meus irmãos, são dias festivos, dias maravilhosos, e bom seria que o nosso templo já estivesse feito, mas se vocês passarem em frente, os tapumes já foram colocados. Diga para quem está ao seu lado, já começou. Depois eu vou dizer a vocês como é que vai funcionar a campanha, tá bom, irmão? Para a gente terminar logo. Vai ser uma bênção maravilhosa. Estamos já tudo contratado,
bati o martelo já essa semana, quarta-feira, com construtora, com tudo, e coberta e tudo que tem direito, já estamos lá na frente. Pela fé eu já estou vendo inaugurado. Glória a Deus, foi até bom, meus irmãos. Pastor Danilson, vem até aqui, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quem veio ouvir uma palavra para o seu coração? Meus irmãos, dias festivos, 110 anos de história da nossa igreja, com muitas programações abençoadas. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante do privilégio de expor a palavra de Deus à igreja, e isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de uma consciência, de um temor e de um tremor. Aproximar-se do púlpito é sempre uma responsabilidade muito grande. Os puritanos diziam: mandem-nos para a fogueira e não para o púlpito, porque na fogueira morro sozinho, no púlpito posso conduzir muitos à perdição. O púlpito é um lugar de extrema responsabilidade. Então cabe a nós trazer-lhes uma palavra da parte de Deus, confiados na bondade do Espírito Santo que cuida do seu povo. E eu quero crer que nesta manhã o Senhor tem a nós uma importante palavra. Eu quero convidá-los a, abrindo a Escritura, mais uma vez, manter o texto aberto em Marcos, capítulo de número 5. São duas histórias entrelaçadas. À medida que nós apresentaremos a exposição dessa ministração, nós estaremos lendo alguns versículos. Então acompanharemos juntos esse texto. Duas histórias entrelaçadas. A história de um homem com nome, com reconhecimento, com posição social estabelecida, e a história de uma mulher anônima. A Escritura sequer conta quem é esta mulher. Jairo, príncipe da sinagoga. A mulher, sequer sabemos o seu nome. O Jairo era responsável pelos elementos litúrgicos da sinagoga, organização dos arquivos do Talmud, definição de escala dos sacerdotes que estariam ministrando. O príncipe da sinagoga era a maior autoridade administrativa da sinagoga. Era alguém que carregava um peso e uma responsabilidade muito grande. A mulher sequer conhecemos o seu nome. O Jairo recebeu o privilégio de acalentar e carregar no colo uma criança. Por 12 anos sustentou esta criança, educou esta criança. E agora, 12 anos depois, a criança está enferma. A Escritura diz moribunda, prestes a morrer. Essa mulher, no mesmo período de tempo, recebera o diagnóstico de que o seu ventre, que deveria ser um jardim de vida, tornara-se um deserto de morte. O seu ventre, o lugar onde ela deveria gestar vida, agora tornara-se um deserto, nos mesmos 12 anos. Então há um entrelace de duas histórias. A história de um reconhecido e a história de uma desconhecida. A história de alguém socialmente aplaudido, condecorado, aprovado. E a história de alguém que desconhecemos e desconhecemos muito bem. A teologia da libertação diria que Jesus tem preferência pelos pobres. Eu penso diferente. Embora leia, aprecie e admire todas as teologias possíveis, eu acho que a gente tem que ler, pesquisar e conhecer, mas não acredito que Jesus tenha preferência pelo pobre nessa perspectiva, até porque o pobre, segundo o conceito de Deus, não necessariamente é aquele que não possui coisas. É possível que alguém
more nos bairros mais nobres de uma cidade, em apartamentos tão caros que, reunindo os valores do salário de uma vida inteira, não sejamos capazes de comprar e suas almas sejam pobres. Então, a pobreza, segundo Deus, não tem relação com ter. Por isso, eu não acredito que Deus, em Cristo, preferiu aquela mulher, porque a Escritura diz que primeiro ele sara a mulher e só depois ele vai até a casa de Jairo. Se a gente ler a Bíblia atentamente, com cuidado, nós perceberemos que quando chamam Jesus para ir à casa de Jairo, e quem faz isso é o próprio Jairo, ele diz: eu rogo-te que venhas até a minha casa, imponhas as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. E Jesus sai caminhando em direção à casa de Jairo. Nesse intercurso, a Escritura conta que uma mulher toca em suas vestes, no seu manto. Ele percebe que virtude é liberada de si. E a Escritura diz que ele para. E quando ele para, ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? E aí um dos discípulos dizem: olha, Senhor, tem uma multidão que te aperta e tu perguntas quem te tocou. E aí Jesus identifica aquela mulher. E a Escritura nos diz que ela conta a Jesus toda a história, toda a verdade. Você sabe o que é toda a história? 12 anos de história. E Jesus escuta calmamente. E depois de escutar 12 anos de história, ele vai à casa de Jairo. Se Jesus vai à casa de Jairo, quando acionado pelo Jairo, ele teria curado uma menina enferma. Mas a Escritura conta que ele se demorou ouvindo 12 anos de história. E agora já não é mais uma menina enferma que ele cura. É uma menina morta que ele ressuscita. É interessante pensar nessa perspectiva, porque às vezes nós estamos presos ao elemento do tempo, sem perceber que o tempo pertence a Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas. E talvez, à semelhança de Jairo, nós estejamos dizendo ao Senhor como, quando e de que forma Ele deve fazer. Venha até a minha casa, imponha as minhas mãos para que a minha filha sare e viva. Mas Deus não obedece à nossa lógica, nem ao nosso cronograma. Talvez estejamos esperando a cura e o Senhor intenta fazer algo maior do que isso. A grande questão que esse texto nos coloca é que nós precisamos confiar e depender, porque o mesmo Deus que foi resposta para a vida de uma mulher anônima, foi resposta para o Jairo condecorado. Existe um Deus que cuida de todos nós, e esse texto fala-nos sobre isso. Então vamos à Escritura Sagrada. À guisa de introdução é importante fazer esse paralelo. No versículo 25 a Escritura nos diz que havia uma certa mulher, que há 12 anos, ela possuía uma hemorragia, problema de fluxo de sangue. O Talmud descrevia 11 formas de você tratar a hemorragia. Um importante livro dos judeus, uma seleção de ministrações dos importantes sacerdotes das importantes escolas judaicas. Esse documento, ele não era equiparado à Torá, mas muito importante, declarava que existiam 11 formas. E certamente essa mulher buscou essas 11 possibilidades. 11 tentativas distintas. A Escritura diz que ela gasta tudo que ela tem. Ela corre atrás, ela faz investimentos. E a Escritura diz que depois de 12 anos, ela vai de mal a pior. Você consegue pensar o que significam 12 anos com hemorragia no primeiro século? Nós estamos falando de 4.380 dias sem poder abraçar alguém. No período pandêmico, nós passamos em lockdown alguns meses, e esse tempo foi necessário para nós percebermos a necessidade que nós temos do outro, da convivência, da mesa, do diálogo, da proximidade. Quantas foram as pessoas afetadas psicológica e emocionalmente por causa do lockdown? Porque há uma dependência do outro, do abraço, do calor, da conversa, do diálogo, do estar aqui. Quantos de nós choramos ao ver os cultos com todas essas cadeiras
livres de pessoas, sem nenhum participante presencial. Quantos de nós fomos afetados nesse processo? E foi 1 ano e alguns meses. Imagina passar 4.380 dias sem poder convidar alguém para a sua casa. Imagina passar 4.380 dias sem receber um convite social, sem participar de um aniversário. Quando aquela mulher saía de casa, ela precisava colocar um pano sobre a cabeça e precisava gritar impura. Porque quem tocasse aquela mulher se tornaria impuro ou impura até a tarde, cerimonialmente impuro. Então você consegue imaginar o espaço de dor, de sofrimento e de não pertencimento que invadiu o coração dessa mulher? Gente, são 4.380 dias. Sabe quanto tempo Jesus precisou para resolver um drama de 4.380 dias? Diga para a pessoa que está do seu lado. 1 segundo. É bênção, né? Você consegue pensar nisso? Que bastou ela tocar 4.380 dias de drama, de sofrimento, de angústia, de dor, foram sanados? Você consegue pensar nisso? Que em 1 segundo ele diz, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Em 1 segundo ele diz, Lázaro vem para fora. Em 1 segundo ele diz, eu saro a sua vida, eu curo o seu coração. Em 1 segundo ele diz, eu libero perdão sobre a tua transgressão. Em 1 segundo ele diz, a tua dispensa é cuidado meu, eu cuido dos teus. O teu marido é propriedade do reino, eu cuido da tua história, do teu futuro. Em 1 segundo ele diz, eu restauro os teus sonhos. Ah, pastor, mas faz muito tempo. E o que é o tempo para Deus? Se em 1 segundo ele pode mudar trajetórias. Quem veio aqui para bendizer a Deus? Eu tenho uma notícia boa para você. Nós ainda temos 30 minutos para terminar esse culto. E em cada minuto tem 60 segundos. E em cada segundo uma possibilidade de Deus para mudar a trajetória da sua vida e da sua história. Então se você veio aqui para adorar o nome de Jesus e bendizê-lo, não, pastor, eu vim porque a multidão veio e eu vim participar com a multidão. Mas tem gente que veio para tocar, e quem vem para tocar é diferente. Porque a virtude de Deus liberada sobre a nossa vida, a virtude de Deus despendida sobre nós. Então é importante compreender isso. Nós estamos falando de uma dimensão de tempo que é vencida a partir de um toque. A partir da consciência de que naquele manto, naquela veste, existe algo distinto, diferente. Existe um poder agregado naquele toque. E essa mulher tem consciência disso. A teologia dessa mulher é lindíssima. Ela tem consciência disso. Então, a despeito do tempo, a despeito dos dramas, a despeito dos diagnósticos, a despeito dos decretos e dos laudos contra a tua vida e contra a tua história, o Deus que constrói milagres em segundos está aqui para dizer ao Jeová, que está lá no hospital, e a sua vida, que Ele continua sendo o mesmo, que Ele continua alterando as coisas, que Ele continua determinando, porque é soberano sobre tudo e sobre todos. E é este Deus que nós servimos. E quando a gente caminha na Escritura, a gente encontra no versículo 26, um conselho importante para a vida. A Bíblia diz que ela já havia despendido, ela já havia investido tudo, padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. O autor, ele diz que ela não aproveitou nada. Antes, ela ia de mal a pior. Antes, ela ia de mal a pior. Será que nada foi aproveitado desses 12 anos de prospecção e tentativa de cura? Será que foi um desperdício real? Será que bater as muitas portas de possibilidades, as talvez 11 tentativas do Talmud, os muitos médicos, os muitos especialistas, caminhando de um lado a outro, certamente era uma mulher com recursos, mas que agora já não os tinha mais, porque investiu tudo que tinha? Será que foi realmente perder tempo, esse esforço, esse custo, esse preço? Acredito que não, irmãos. Acredito que naquele dia aquela mulher recebeu de graça, depois de 12 anos de investimento. Acredito que o nosso Deus, soberano como é, justo e bondoso como é, moveu-se de íntima compaixão, porque conhece e reconhece cada movimento feito por aquela mulher.
conhece, reconhece e pesa cada passo feito por aquela mulher. Pastor, não parece que o senhor está valorizando as obras? Não, irmãos. Eu estou dizendo que a graça de Deus possui um custo. A gente aprendeu isso na Slick ontem. A graça de Deus não é barata, como diria o Dietrich Bonhoeffer. E eu queria trazer um trecho de um texto do Dietrich, que é um teólogo alemão, que eu amo muito. E eu queria que os irmãos atentassem para essa leitura. Porque a graça que nós recebemos de Deus é de graça, mas ela tem um preço. Ela não é barata. Ela não é negociável. E durante 12 anos essa mulher fez investimentos. Há um custo, há um esforço. E chegou um dia em que Jesus olhou para ela e disse: você vai receber de graça. Essa graça, ela não é barata. Veja o que diz Dietrich Bonhoeffer em 3 dos seus livros. Eu trouxe uma porção, 2 parágrafos apenas. A graça que custa muito é um tesouro escondido no campo pelo qual as pessoas vão vender tudo o que têm com alegria. A graça que custa muito é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes. O dom que deve ser pedido, a porta da qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custa muito para Deus. Porque custa para Deus a vida do seu próprio Filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. A graça barata, no entanto, nada custa. Ela é a pregação do perdão sem arrependimento. Ela é a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Ela é a absolvição sem a confissão pessoal. É graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus vivo e encarnado. É graça sem constante reconhecimento e esperança de vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. É graça sem cruz. A vida sob a graça barata, de fato, não difere da vida sob o pecado. A pessoa não segue a Cristo, porque a graça é barata. Ela justifica o próprio pecado e não transforma o pecador. Mas nós cremos numa graça que tem um preço. Nós cremos numa graça sustentada no perfeito sacrifício vicário do Cristo de Deus, que há 2000 anos atrás derramou todo o seu sangue para nos possibilitar nesta manhã escancararmos o nosso pulmão em adoração e enchermos a nossa alma de plena alegria, dizendo: bendito seja o meu Salvador, porque nos deu privilégios e possibilidades. É sobre esse Deus, é sobre o mover-se em direção a esse Deus que esse texto nos fala. Então nós temos alguém que faz um investimento raro, caro, e recebe do nosso Deus a graça necessária para a vida. E quando caminhamos na exposição, no versículo 27, a Escritura diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em suas vestes. Porque ela dizia: se tão somente eu tocar, eu já sei que eu vou sarar. Olha o que é fé. Antes de Jesus passar, ela concretiza o milagre no ambiente da fé. Antes de Jesus passar próximo, ela diz: se eu tocar. Eu gosto do autor do Novo Testamento que diz que essa mulher leu Isaías 6:1. Isaías 6:1, a Escritura diz assim, eu vou ler o texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. A Escritura conta que a orla do manto de Deus desceu os céus e entrou no templo. Quando Isaías entrou no templo, ele viu só a ponta da orla. Isaías não viu Deus, irmãos. Ele viu só a ponta da orla. Quando ele viu a ponta da orla, ele estava gritando ai para todo mundo, até o capítulo de número 6. Mas quando ele viu a ponta da orla, ele disse: ai de mim.
a ponta da orla mudou a vida do Isaías. Eu gosto desse autor do Novo Testamento que ele disse que aquela mulher deve ter lido Isaías. Aí ela deve ter pensado, se a ponta da orla mudou a vida do Isaías, se tão somente eu tocar na ponta da orla, eu sei que as coisas vão mudar na minha vida e na minha história. Se tão somente. Só que ela tem consciência de que essa fé é uma fé que movimenta. Não é uma fé passiva, uma fé que espera. Não é uma fé que está disposta a aguardar o tempo oportuno. É uma fé resolutiva, é uma fé que se propõe a fazer. E ela diz, se tão somente eu tocar. Só que esse tocar as vestes de Jesus incorre em grande risco para a vida daquela mulher. E por que incorreria em grande risco? Porque aquela mulher carregava uma enfermidade que ordenava que ela deveria estar rechaçada, distante de toda a ambiência social. E se ela toca em alguém, essa pessoa se torna impura. E se ela faz isso de forma pública, ela poderia ser apedrejada imediatamente. Essa era a ordenação sobre ela. Então, cruzar aquela multidão era um ato de extrema coragem. Era um grande risco para aquela mulher. Imagina isso. Ela coloca sobre a cabeça o pano e ela vai. E a Bíblia diz que ela veio por detrás. E ela tocou nas vestes de Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher aconselhando alguns crentes aqui nessa manhã. Você que chegou aqui com um coração triste, angustiado, com a sensação de que o silêncio de Deus permanece por muito tempo na sua vida, de que o céu parece ter engessado, de que as suas orações não chegam ao trono de Deus, de que Deus está de costas, de que Deus já não mais te percebe, te escuta. Essa mulher diria, olha, se você pensa que Deus virou as costas para você, pode descansar o seu coração, porque quando eu toquei nele, ele estava de costas. A autoridade e o poder dele é o mesmo, porque não é a forma que Deus se apresenta, é a forma como você se aproxima. E se você veio aqui para bendizer, irmãos, quem veio aqui para bendizer e adorar? Se você veio para adorar o nome de Jesus Cristo, coisas novas podem acontecer na sua vida e na sua história hoje. Então é a nossa disposição. E a Escritura conta que ele veio por detrás, entre a multidão. Ela veio entre a multidão e tocou nas suas vestes. Tocou nas suas vestes. Você pensa que quando ela toca na primeira pessoa do lado esquerdo, do lado direito, à medida que ela vai tocando, ela vai tornando as pessoas impuras? Então toca na pessoa do lado esquerdo, a pessoa se torna impura cerimonialmente. Do lado direito, a pessoa se torna impura. Sem saber, a pessoa vai se tornando impura. Aí de repente, ela toca nas vestes do mestre. Aí ao invés de ele se tornar impuro, ela é que é purificada. É diferente, né, irmãos? Porque naquele toque, muitas coisas mudam. A história muda. 12 anos são alterados. Você consegue pensar que há 12 anos atrás, o médico emitiu o diagnóstico? Desenganada. E por que desenganada? Porque tem uma hemorragia, uma doença crônica, uma enfermidade incurável. Desenganada. Esse foi o diagnóstico médico. Nesse mesmo período, o sacerdote emitiu um laudo. E nesse decreto do sacerdote, ele disse imunda, impura. Não pode mais acessar o lugar sagrado. A sinagoga agora já não é mais um lugar possível para você. E o governante local disse excluída, não pode conviver entre os demais. Então você tem laudo médico, você tem decreto de sacerdote, você tem ordenação dos governantes. Mas ela tem alguém que ela toca, e quando ela toca, as coisas começam a mudar na sua história. Porque o Cristo de Deus diz ao médico, não, ela não está desenganada, é você que está enganado, porque ela tocou na minha vida, e agora a vida nasceu no coração dela. Aí ele olha para o sacerdote e diz, não, ela não está condenada, porque você martelou e definiu e decretou que ela estava condenada, mas eu vou receber marteladas e vou carregar cravos nas mãos e pés para justificá-la e purificá-la. O meu sangue vai mudar a história da vida desta mulher. E enquanto segregada e excluída, Jesus diz ao governante, e todos nós já recebemos essa voz, há uma grande mesa, e há espaço na mesa para ela. Há espaço na mesa para você. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, há espaço na mesa para você. Celebre o nome de Jesus por isso. Há espaço na mesa, há lugar na mesa. Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, Ele nos perdoou, Ele nos restaurou. A vida dele agora
nasce em nós. A vida dele agora estabelecida está em nossa história. E como é perfeito perceber isso. Foi apenas um toque, em apenas um segundo. E 12 anos de vida, 12 anos de sofrimento e 12 anos de história foram alterados. Uma nova vida se estabeleceu. Por isso essa é uma palavra de esperança a você que chegou aqui cansado. A você que escuta essa ministração, se tarde, manhã, madrugada, noite, e em desespero, já bateu em tantas portas e não encontrou vida. Aqui está um Deus que em um segundo pode mudar a trajetória da sua vida, concedendo esperança ao seu coração, paz à sua alma e sentido à sua existência. Aqui está um Deus que pode reverter quadros, quebrar cadeados, desfazer estruturas diabólicas de aprisionamento, quebrar o jugo e começar um novo tempo na sua vida e na sua história. Aqui está um Deus que pode declarar vida onde há espaços de morte, que pode declarar libertação onde há espaços de aprisionamento. Sim, é nesse Deus que nós cremos e é a Ele que nós servimos. Seja bendito o nome do nosso Deus para sempre. Seja bendito a graça que Ele faz repousar sobre nós. Seja bendito a sua palavra que repousante sobre nós nos renova e nos restaura a continuar firmes e constantes em fé. E a Escritura diz que aquela mulher veio e tocou no Mestre. E aí então, eu acho interessante esse momento, porque Jesus para, ele sente que virtude é liberada, e aí ele para e ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: alguém me tocou? E aí um dos discípulos se aproxima e diz: Senhor, tem uma multidão incontável de pessoas que estão aqui, próximas, tão próximas, apertando. Tem um aglomerado de pessoas. E o Senhor discerne que tem alguém que tocou o Senhor de forma diferente. Eu lembrei-me de um culto que eu estava participando no interior, e aí tinha um jovem pregador ministrando a palavra, e aí nessa hora ele ficou empolgado, irmãos, na hora da mensagem. Aí ele começou a criar assim aquelas conjecturas, né, que alguns pregadores gostam de pregar, e ele disse que quando Jesus disse: quem me tocou? Ele disse que Pedro se aproximou de Jesus e disse: Jesus, o Senhor está perguntando quem te tocou? Há pouco tempo, é tanta gente que quebraram o cabresto da chinela de João. Ele colocou até uma havaiana nos pés de João, viu? Empolgado, o pregador. É tanta gente que quebraram o cabresto da chinela de João e o Senhor pergunta quem te tocou. Não é? Então, a havaiana é por conta desse pregador, né, irmãos? A questão que se coloca é que tem gente que aperta e tem gente que toca. A questão que se coloca é que se nós nos aproximarmos de Deus com o objetivo de tocar o seu coração, coisas acontecem. A questão que se coloca é que a gente pode ser um participante de um clube religioso, ou a gente pode ser alguém que vem com um espírito de adorador, e com um coração contrito, e com desejo de viver, de sentir, de experienciar. Como eu preguei alguns domingos atrás, a questão que se coloca é que a gente pode ser como uma criança que leva o pão e o peixe. Enquanto a multidão estava ali querendo o pão e o peixe, a criança levou o pão e o peixe, porque ela não queria receber a bênção de Jesus, ela queria receber o próprio Cristo. A questão que se coloca é que tem gente que toca, tem gente que veio aqui para tocar, tem gente que veio aqui para colocar-se diante de Deus com o coração debruçado, frente à sua bondade, à sua presença. E o Senhor tem renovação, restauração, resposta de graça para a sua vida, para a sua história. Tem adorador nesse lugar, tem gente que veio bendizer, glorificar, enaltecer. Tem gente que compreende a centralidade do culto, que Ele é o indispensável entre nós, que a Ele é tributada toda a honra e toda a glória, e cada segundo deste culto pertencem ao senhorio do Mestre Jesus, o Senhor da nossa história. Há uma diferença. E quando conseguimos tocar o Mestre, virtude é liberada, há uma presença liberada. Mas no meio de uma grande multidão, um sentiu virtude. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes o culto inteiro é para uma pessoa. Às vezes a mensagem inteira é para duas pessoas. Porque a virtude foi liberada para aquelas entre a multidão.
Mas não há possibilidades de nos aproximarmos e nos apropriarmos da presença de Jesus sem receber a virtude necessária para a vida. Por isso que aqui retornamos na terça, retornamos nos cultos dominicais, retornamos nos cultos de oração, porque a gente precisa dessa virtude, em uma constância. Que a gente precisa voltar a esse espaço de cura, esse lugar que sara-nos, esse lugar que instaura em nós uma nova esperança. E aí às vezes a gente chega aqui cabisbaixo, entristecido, sem saber o que fazer, sem possibilidades, sem sonhos. Aí o Senhor traz uma palavra, uma única palavra, e essa única palavra, ela é suficiente. E a gente retorna para casa com o nosso coração cheio de paz, cheio de alegria, cheio de leveza. É assim que o Senhor deseja te despedir nesta manhã. O Senhor deseja que você retorne para casa cheio de paz, cheio de alegria, cheio de leveza. O Senhor dispensa suas vestes sobre nós nessa manhã, e nós precisamos tocar as suas vestes, à semelhança de Isaías, e ao contemplar a glória que as vestes de Cristo carregam, nós seremos transformados. Observe isso. O Isaías, ao perceber a orla, é transformado. A mulher, ao tocar a orla, é transformada. É um ato simples. Mas o que acontece não é simples, é profundo, é poderoso, é extraordinário. Porque existem recônditos e camadas de dor e de sofrimento que estão ocultas em espaços que você sequer consegue acessar. Existem espaços que estão no núcleo de sofrimento, escondidos, reprimidos, que você sequer consegue acessar. Mas há um Deus que pode acessar todos os espaços de morte da nossa alma e soprar sobre nós uma esperança, um tempo de renovação. E esse é o Deus que nós servimos. E esse é o Deus que caminha entre nós. E se hoje você dissesse, tão somente eu tocar nas suas vestes, eu vou sarar. Se você confessa e apropriar desta verdade, a vida de Deus e a presença de Deus vai mudar coisas na nossa vida. Seja bendito o santo nome de Jesus para sempre. Porque essa fé é uma fé que concretiza um milagre antes mesmo deixe acontecer. É a fé que planta semente na estiagem. É a fé que não espera a chuva começar para começar a plantar. É a fé que lança a semente e confia no Deus que enviará o que é necessário para a semente germinar e alcançar o seu propósito. É sobre isso que nós estamos conversando. Eu vou terminar a ministração. Versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela tocou nas vestes e quando ela recebe a cura, ela sai em silêncio. E porque percebida pelo mestre, eu imagino aquela multidão abrindo assim o espaço. E por que ela sai em silêncio? Porque ela poderia ser apedrejada, os irmãos lembram? Ela havia tornado uma multidão de gente impura, porque ela não poderia estar no lugar público, ela não poderia tocar as pessoas, mas para chegar até Jesus ela tocou uma multidão. Então ela teme a sua própria vida, e aí ela toca e ela sai em silêncio. Eu acho extraordinário o cuidado dos escritores do Novo Testamento. Jesus para, e eu fico imaginando a multidão abrindo espaço, e aquela mulher temendo e tremendo o quê, irmão? Ser apedrejada. Você consegue imaginar isso? 12 anos esperando a cura, e depois que recebe a cura, ser apedrejado no mesmo dia. Você consegue pensar em algo tão trágico quanto isso? Né? 12 anos esperando receber, e na hora que recebe, morre. E aí ela fica ali trêmula. E aí Jesus espera, e a Bíblia diz que ela conta toda a história para Jesus. Ela conta todos os médicos. Gente, são 12 anos de história. Jesus exerce uma escuta ativa, atenta, cuidadosa. Ele se interessa pela história daquela mulher. Porque enquanto ele se interessa pela história daquela mulher, ele não está curando apenas o aspecto biológico. Ele está curando suas emoções. Ele está acolhendo a sua pessoa.
E às vezes nós pensamos que a cura biológica, a cura física, é o que há de mais necessário. Não, irmãos. Jesus deseja curar todas as dimensões da nossa vida. E aí quando ela conta a história, ele acolhe a sua história. E ela está toda tremendo, porque ela tem medo das pessoas dizerem: ah, essa aqui é a mulher que tem um fluxo de sangue, então tem que ser apedrejada, porque a normativa da lei define que tem que ser apedrejada, ela nos tornou impuros. Mas aí Jesus, que é o Senhor que sara todas as áreas e todas as instâncias das nossas vidas, faz uma declaração poderosa sobre a vida daquela mulher. Ele diz assim, ó: e disse ele, filha, irmãos, é bênção demais, né? Você logo lembrar do aspecto de filiação. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quando Jesus diz assim, vai em paz, você sabe o que é que Jesus está dizendo? Ninguém tem autorização para tocar em você. Vai em paz. Eu não quero apenas providenciar sobre ti saúde biológica. Eu quero providenciar saúde social, saúde emocional, saúde psicológica. Eu quero cuidar da sua vida, vai em paz, vai em paz. Quem recebe essa palavra? Vai em paz, receba graça e paz de Deus, receba graça e cura em todas as instâncias da sua vida, receba, seja sarada, para a glória do nome de Jesus, seja sarado em nome do Cordeiro de Deus. Vai em paz, e ser curada deste mal, porque o Senhor nos cura física, social, emocional e espiritualmente. Porque a sua fala é uma fala com candura, com beleza, que nos acolhe. Porque Ele não apenas dispensa virtude quando tocamos em suas vestes, mas Ele dispensa tempo para ouvir das nossas dores e dos nossos medos. É lindo isso, irmãos. Esse texto nos traz uma trajetória bonita demais. E aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem está se lembrando da filha de Jairo? Como a gente ficou tão ocupado pensando na mulher, esquecendo da bichinha, né? Tem um problema em curso, irmãos. Jairo não esqueceu, não. Mas parece que Jesus não está nem lembrando da menina, né? Aí alguém chega e diz assim: Jairo, não importunes mais o mestre. A menina já se foi. Aí o Jairo se perturba. Jesus olha para Jairo e diz: ô Jairo, ela está só tirando um cochilo. Jesus estava regulando um princípio em Jairo. E esse princípio precisa ser regulado na nossa vida também. Você lembra como foi que Jairo chegou? Senhor, eu quero que tu venha até a minha casa, imponha as mãos sobre a minha filha para que ela sare e viva. Irmãos, a gente não precisa dizer a Jesus como é que Ele tem que fazer as coisas. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dEle, na hora dEle, porque Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Aí Jesus para dizer para Jairo: Jairo, não é no teu tempo, não é na tua hora, não é como você espera, é do meu jeito, é na minha forma. E a Escritura diz que ele chega na casa. Quando ele chega, ele leva só Pedro, Tiago e João, né? E aí ele chega, entra no quarto, olha para a menina e diz: Talita cumi, que significa menina levanta. E aí a menina se levanta, ele olha para Jairo e diz: sobrou algum sanduíche de ontem à noite? Põe aí no micro-ondas. Por minha conta também, viu, irmão? Não tinha isso não. A menina está com fome, precisa se alimentar. E o Jairo precisa aprender que Ele é soberano. E que Ele está no controle. Talvez essa seja a palavra imprescindível para você. Não é no seu tempo. Não é do jeito que você espera que Deus faça. É do jeito dEle. Mas eu quero te lembrar que você é amada. Você é amado. Eu quero te lembrar que a tua história é importante para Ele. Ele te escuta nesta manhã. Ele conhece os teus medos, os teus dramas e as tuas dores.
E Ele tem sobre a tua vida uma palavra de paz. Vai em paz, vai em paz. A tua fé vai te salvar, vai em paz. É essa a palavra de Deus sobre nós nessa manhã. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Posso fazer uma oração, pastor? Nós vamos orar. E eu quero, nesta oração, fazer um breve convite. Você que está aqui ouvindo esta palavra presencialmente ou em sua casa, a partir da plataforma virtual, e que nessa manhã deseja entregar o senhorio a Cristo, porque compreendeu que até hoje você estava dimensionando, calculando, ou tentando dizer a Deus o que fazer, mas percebeu que já não mais vai entregar o propósito às mãos dele e vai descansar. Corra aqui à frente. Você que deseja devolver ao Mestre o senhorio desta causa. Não mais confiar na lógica do médico, no laudo do médico, no decreto do juiz, mas confiar no médico dos médicos e naquele que é justiça nossa. Corra aqui à frente. Existe um Deus de respostas. Existe um Deus de detalhes. Ele está cuidando de suas causas. Ele está assumindo a capitania de seus medos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o Senhor fará. O Senhor fará. Há uma palavra importante para a sua vida nesta manhã. Paz. Você vai retornar para casa desfrutando de paz. Vem à frente. Corra aqui à frente. Nós já vamos orar. Não há outro lugar melhor do que esse. Não há outro espaço mais saudável que esse. Pastor, eu compreendi que o Senhor falou comigo em determinada instância da vida. Mas ainda é muito nebuloso o que eu enfrento no meu casamento. O Senhor deseja curar todas as camadas de dor e de sofrimento da sua história. O Senhor deseja investir tempo e graça sobre o teu casamento. O Senhor deseja investir saúde sobre a mente do teu filho. O Senhor deseja cuidar do teu futuro. O Senhor deseja fazer isso. O Senhor deseja te dar um presente de paz e te fazer descansar em sua voz. Há um Deus de paz que inunda-nos de alegria nessa manhã. Seja glorificado o seu nome para sempre. Seja enaltecido o nome do nosso Deus. Porque a majestade de Deus repousa sobre este recinto. E há uma palavra de paz que inunda o nosso coração. Oremos em nome de Jesus como um só homem. Nosso Deus, nós estamos aqui. Nós confiamos nos nossos cálculos às vezes, na nossa potência, na nossa capacidade. Mas não tem jeito, Senhor, nunca dá certo. A gente entrega muitas coisas nas nossas mãos e não dá certo, Senhor. Nós queremos devolver às tuas mãos. Cuida do nosso futuro, cuida da nossa alma, cuida do nosso coração, cuida dos nossos relacionamentos. Senhor, nós devolvemos a Ti a capitania e o senhorio da nossa história. Lança sobre nós a Tua virtude. Libera sobre nós a Tua presença doce, meiga, santa, suave, leve, poderosa, restauradora. Senhor, faz isso conosco, pois somos muito carentes. Nós queremos ser batizados no Teu amor, batizados na Tua presença, batizados em Tua fé. Inspira-nos, ó Deus, a viver essa fé, fé que transforma, que instaura e que restaura. A fé que aquela mulher recebeu de Ti, que toma posse do milagre mesmo antes de acontecer, que é capaz de dizer: se tão somente eu tocar, eu sei que eu vou sarar. Senhor, nós não conseguimos controlar o que nos acontecerá amanhã, mas Tu tens o controle. Por isso nós oramos, se por causas perdidas,
Nós oramos-te mais uma vez pela vida do irmão Jeová e por todos os enfermos da tua casa. Visita os teus filhos no leito de enfermidade, pois não és Deus apenas de perto, mas também de longe. Nós oramos-te porque somos carentes e dependentes da tua voz. Dirige o teu povo, nós oramos-te pela EBO, Senhor. Que cada encontro seja um tempo de visitação. Que o Senhor possa guardar os lugares desse templo e encher de vida, manifestando a tua glória em cada encontro, para a glória do teu santo nome. Tu és o residente, o presidente de cada momento. Nós oramos-te por isso, e em fé e celebração te agradecemos. Quem pode dar uma salva de palmas ao Mestre Jesus? Porque Ele é bom. Glória a Deus, que momentos preciosos, meus irmãos. Que alegria, quantos ouviram a voz solene do Senhor nesta manhã. Que bom estarmos aqui, meus irmãos. O Senhor fala conosco, nos conforta, nos consola, nos acode, nos ajuda, como ajudou aquela mulher tão desesperada. Ele está conosco. Glória a Deus. No momento que você menos espera, Ele chega e traz uma palavra assim para o seu coração. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos nos despedir agora com a bênção apostólica, a bênção final. Quantos querem ser incluídos? Vamos deixar nossas mãos levantadas em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui reunido, hoje e sempre, e quem recebe esta bênção com alegria diz amém. Amém. Saudai-vos uns aos outros dizendo bom dia, Deus te abençoe, bom almoço, boa tarde. Meus irmãos, Deus os abençoe. Amanhã à noite, às 19 horas, começamos aqui a programação da nossa Escola Bíblica de Obreiros com o lançamento do livro do pastor Bastos.